Eleições 2012 no Portal Mix e na Terra do Sol FM. O oferecimento: Frigorífico Coaraci. Higiene e qualidade em primeiro lugar. Portiori Confecções. O mundo da moda acontece aqui. Plano Pax Coaraci. A segurança que você precisa. Tower Tech. Agora credenciada Itautec. Comac. Uma grande razão para construir. Mac Peças. Compre também no cartão BNDES em 48 vezes. Escola Sagrada Família, porque educação é sagrada. Fisiopilates, fisioterapia, pilates, RPG e estética. Gráfica Mais. Dê mais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão. Colégio Monteiro Lobato, o projeto de uma vida inteira começa aqui. Academia Espaço Corpus, espaço exclusivo ao público feminino. Nearte Bolos e Tortas, tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz. Casa do Sol Materiais para Construção, construindo seu sonho. Buffet Economia, aniversários, casamentos e recepções. Niva Som, fazendo a sua festa. Portal Mix Banda Larga, planos de 1 mega a partir de R$ 49,90. TV Portal Mix, FM Terra do Sol, Debate Coaraci 2012. Nós estamos agora indo para o segundo bloco. O tema, os senhores sabem que a produção escolheu para que os candidatos façam pergunta entre si. Os temas colocados para os candidatos: educação, saúde, infraestrutura, assistência social, lazer, segurança, agricultura, gestão, emprego e renda e economia. O tema será eliminado a partir do momento que um candidato perguntar. O primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Jadson. Vai se levantar, se dirigir ao X e escolher um dos seus concorrentes para fazer a pergunta conforme o tema escolhido pelo candidato. A partir de agora está autorizado o candidato Jadson para fazer a pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta para o candidata Josefina Castro. O tema será sobre gestão. Antes de começarmos qualquer diálogo, qualquer discussão de projetos e propostas, é necessário que todos nós, pré-candidatos, toda a população de Coaraci, todo mundo que está nos escutando, tenha pleno conhecimento, de forma objetiva e clara, da real situação do município de Coaraci. Nesse momento nós precisamos muito que a senhora seja objetiva. Professora Josefina Castro, como estão as contas do município de Coaraci no que diz respeito ao repasse e recolhimento do INSS? Queremos esclarecer a pergunta de bom alvitre. Queremos esclarecer sobre a situação da regularização do nosso INSS. Justamente, nós temos procurado priorizar, temos tido uma relação de confiança com a Receita, com o INSS, fazendo recolhimento. Tanto é que Coaraci foi contemplado com um veículo Paraty pela Receita Federal. Por quê? Porque nós temos tido a situação de adimplência junto ao INSS. Como a certidão negativa é regularizada de 6 em 6 meses, nós estamos em período de renegociação, porque nós temos um parcelamento que nós fazemos essa discussão em função de débitos gerados anteriormente por ex-prefeitos. Então, nós temos, sim, a situação de regularidade junto ao INSS. Doutora Josefina Castro, tenho que discordar do que a senhora está afirmando para a população de Coaraci. Por quê? Possuo em minhas mãos um extrato da Receita Federal do Brasil que está afirmando, posso até passar as mãos da senhora agora, que está afirmando que o município, em sua gestão, está sonegando contribuição do INSS. Veja, o município de Coaraci, no mês de maio, arrecadou teve no sua folha de pagamento cerca de R$1.545.000. Nisso, 22% da folha de pagamento é igual a R$340.000.
mais 8% do segurado, que gira em torno de R$ 123 mil nesse mês de maio. Isso dá um total de R$ 463 mil. Isso quer dizer o seguinte: nesse mês de maio, a senhora sonegou um dinheiro extremamente alto, mais alto que todos os precatórios que a senhora vem falando no seu discurso. Nem os 8% do segurado está regularizado em Coraci. O CIS, agora eu trago novos documentos para a senhora para mostrar que a senhora está enganada. Eu trago o CNIS aqui, de 3 professoras de Coraci, não tenho permissão de passar para a senhora, que é pessoal, que mostra que muitos meses não foram sequer recolhidos. Isso prova que existem 3 crimes. Primeiro, sonegação providenciária, apropriação indébita e o terceiro e pior crime, a senhora mentiu para o público. Acabou o tempo. A candidata Josefina com a tréplica. Nós queremos deixar bem claro aqui que nós estamos, sim, regularizando a situação do município de Coraci com o INSS de pagamento, e tanto que nós temos a CND sendo negociada para todo momento. Se tem algum funcionário que sua CNIS não está custeando nenhum recolhimento, deverá procurar o setor competente para que a gente tome as providências cabíveis. E nós temos sempre procurado, sim, contemplar os funcionários, principalmente aqueles que estão em processo de aposentadoria, por ir relacionar aqui todos os funcionários que já foram aposentados, a nossa gestão, por conta desse compromisso, dessa nossa responsabilidade com o pagamento de INSS, o que não acontecia anteriormente. E agora, candidato Jadson retoma a sua bancada e a candidata Josefina escolhe um tema e faz a pergunta para um dos seus concorrentes. O mesmo procedimento. Não pode escolher o candidato Jadson. Nós vamos escolher o candidato Janjão no que se fala economia. Candidato Janjão para responder a pergunta sobre economia. A gestão é pública, com dados publicados no IMAP, no Diário Oficial do município, com documentos disponíveis no TCM. Porém, o senhor tem alardeado nos seus pronunciamentos, inclusive na entrevista no Portal Mix, no dia 14 de setembro, que o município de Coraci recebeu mais de 6 milhões da GDK. Qual foi a fonte dessa informação? O senhor confirma essa informação? Na verdade, a informação que eu tenho é de seu Anildo, um dos funcionários da GDK que esteve em Coraci, e Anildo disse que esta obra custou 167 milhões de reais. Depois teve uma nova medição, onde a Petrobras pagou mais 7 milhões de reais. A GDK não vende 1 quilo de ferro e não vendeu 1 quilo de cimento. Vendeu serviço. E desse serviço, 5% é para pagamento do INSS aos municípios. Como nós tínhamos 3 municípios nesta linha, Itapitanga, Coraci e Itajuípe, evidentemente, o montante maior ficou em Coraci, porque o canteiro de obras da GDK ficou em Coraci. De forma que o seu Anildo, que disse, e pelo que nós também temos conhecimento, 5% de 172 milhões de reais dá cerca de 8 milhões e tanto. Então, evidentemente, que Itapitanga recebeu mais de 2 milhões de reais, e se o canteiro de obra ficou em Coraci, não é só o que a senhora afirma, que foi 1 milhão e 200, que não só a GDK, mas 2 outras empresas também estavam prestando serviço, de formas que, com certeza, mais de 1 milhão e 200, que a senhora afirma que recebeu, nós temos certeza que foi muito mais. Tanto é que nós já estivemos com o Ministério Público de Coraci pedindo estas informações à Petrobras, quanto foi o contrato, e também à GDK e às empresas consorciadas que estavam aqui, para dizer o real valor do quanto repassado. Me permita discordar dessas informações suas, porque o que foi recolhido aos cofres do município, nós temos aqui informações que estão disponíveis para toda a comunidade,
Inclusive, essas informações aqui foram dadas pela assessoria de tributo da transportadora Gazene. Posso disponibilizar aqui também o site www.dominioassessores.com.br com as respectivas guias. Eu tenho aqui as originais da prefeitura. Posso fotocopiar para quem tiver interesse. E aqui diz o seguinte: o arrecadado pela transportadora Gazene, GDK e consórcio Mendes Júnior, no ano de 2009, foi de R$1.031.529,47. 2010, 300.063,41. E no ano de 2011, 52.787,74. Fazendo um total de 1.380,62. Isso nos 3 anos, 2009, 2010 e 2011. Então, é uma inverdade essa informação que o senhor está transmitindo, candidato. Não, a verdade, Guaraci vai saber através do Ministério Público Estadual. Porque se uma obra custou 170 e tantos milhões e 5% foi pago de imposto, esses quase 10 milhões que foram pagos foram em 3 municípios, sendo que o município de Guaraci arrecadou muito mais e, por certo, esta informação da senhora não deve condizer com a verdade e não importa, eu já pedi aos vereadores para ir comigo ao tribunal, pedi a 3 vereadores para ir comigo à inspetoria do Tribunal de Contas dos municípios, porque o vereador devia saber isso, o vereador está aí para fiscalizar, porque eles recebem todo mês os balancetes mensais do município, onde estão as receitas e as despesas, e eles deviam saber. Eu pedi, eles não sabiam, os 3 que eu perguntei, pedi para a inspetoria do Tribunal de Contas, também eles não foram comigo, de forma que eu tive que recorrer ao Ministério Público para a gente saber o real valor dos repasses dos 5% do ISS, que são de 172 milhões de reais. E, por certo, isso dá muito mais de R$1.200.000. O espaço era do candidato. Quero agradecer a candidata Josefina por retomar a sua bancada e o candidato Janjão. Doutor Janjão, escolhe um tema, não mais os 2 que já foram ditos, e escolhe o candidato para a pergunta. Eu vou escolher o candidato Milton Cerqueira. E o tema? Saúde. Candidato Milton Cerqueira. A saúde no Brasil não vai bem. Em Guaraci, muito menos. Os postos de saúde, os PSFs, não tem médico todos os dias, como também não tem medicamento. O hospital está funcionando muito mal, apesar de ter sido municipalizada a saúde, o governo está mandando os recursos todos os meses e, por fim, o prédio do hospital, que foi construído com os recursos da sociedade de Guaraci, dos irmãos, dos produtores, dos comerciantes, construíram aquele prédio e simplesmente, no descaso atual, deixaram o prédio ser vendido e possivelmente, a qualquer momento... Muito bem, Jejão. Você realmente mexeu em uma área que eu tive a oportunidade de, quando chegando a Guaraci, fazer política sobre saúde. E realmente a saúde no Brasil está precária. Mas a saúde de Guaraci está no caos. Eu vejo todo dia e lamento que eu passo para meus trabalhos, 5 horas da manhã, mais de 100 pessoas no posto ali, pegando um ônibus, que digo de passagem muito degradado, para ir para Itabuna, fazer exames e muitas vezes não são atendidos. Porque, segundo as informações que eu tenho, não é repassado o pagamento dos exames. E quanto a isso, que me deixa muito triste. Inclusive, ontem fazendo uma entrevista com os alunos de São Roque,
Um aluno me fez uma pergunta se eu iria fazer um posto de saúde com um posto de saúde próprio, porque o posto de saúde de São Roque é alugado. E por o meu pequeno conhecimento que eu tenho, os postos de saúde não podem ser alugados. Quando se abre um posto de saúde, vem a verba para ser construído o posto de saúde. É crime alugar posto de saúde para funcionar, porque a verba vem. Então, fico muito triste. E tenho certeza, Jejão, se caso Milton Cerqueira vier ser o prefeito de Coraci, eu tenho certeza que é uma das coisas que eu vou trabalhar. E vou trabalhar com a FICO para poder ajudar as pessoas mais carentes, mais necessitadas, a ter o que no mínimo merece, que é a saúde. Bem, candidato Milton, apesar dos postos médicos não são alguns serem alugados em locais inadequados, sem equipamentos necessários para atendimento ao cidadão, ainda falta médico e medicamentos nos postos. A comunidade carente tem saído de Coraci para ser atendida em Itajuípe e em outros locais. A exemplo do que está acontecendo com a maternidade, que o governador prometeu aqui em praça pública, a construir a maternidade de Coraci, que batizaria o primeiro menino que nascesse na maternidade. Já nasceram alguns meninos, infelizmente, em Itajuípe, em Itabuna, em outros lugares, menos em Coraci. Então a gente fica triste com esta real situação. A gente fica triste quando um enfermeiro sai de um posto médico para ir para outro, porque não tem material humano em alguns outros postos médicos. Realmente, a comunidade de Coraci, na área de saúde, está sofrida, e quando a gente vê a preocupação, quando a gente faz visita em cada casa, que vê a preocupação de pessoas sem muitos recursos, reclamando não só da falta do atendimento, de internamento, mas também da falta de medicamento no município. Gostaria muito que esta situação fosse amenizada. Eu creio que serei o prefeito de Coraci, vou assumir este compromisso. Agradeço ao candidato Janjão, retome por gentileza a bancada, e o candidato Milton Cerqueira escolhe o tema e faz a pergunta a Chico Bala. Candidato Chico Bala, depois da tréplica, porque ele vai fazer a pergunta para Chico Bala, porque está finalizando o módulo. Tréplica, né? A tréplica. Jejão, eu peço até desculpa, infelizmente, a nossa prefeita, porque realmente é a realidade. Felizmente é a realidade. Inclusive, não é só isso, não. O povo, o funcionário não está tendo dignidade de trabalho, não está recebendo insalubridade. O salário é miserável. Tem muito mais coisa a ser resolvido na saúde. Os médicos, que era para trabalhar 40 horas, só trabalha um dia, no máximo 2 dias, e não faz as horas suficientes. Médicos, inclusive, que está trabalhando em 2 distritos no mesmo, nos dias seguintes, que deveria ter. Cada posto tem um médico. Então, realmente, Janjão, realmente a saúde está deixando muito a desejar. Não quero que alguém pense que nós estamos aqui trucidando a prefeita. Não. Nós estamos aqui lutando para o bem comum da nossa comunidade. E quero dizer mais uma coisa. A saúde de Coraci está péssima. Péssima. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Tem jeito, Jejão. Pode ter certeza que tem jeito. Basta nós que ganhamos a eleição, que vá trabalhar, dirija os recursos da saúde para a saúde. Não procure desviar para outro lugar. Então, por isso, eu digo que a saúde tem jeito. Basta nós termos vergonha e trabalhar com a FICO e não desviar as verbas. Agora, o candidato Milton Cerqueira, seguindo, pergunta a Chico Bala. Posteriormente, Chico Bala faz a pergunta ao candidato Jadson, finalizando esse bloco. Emprego e renda. Coraci
é margeada pelo Rio Almada e não possui um distrito industrial. Qual a política que pode atrair a indústria e gerar empregos em nossa cidade, meu caro colega Chico Bala? Zero o tempo e auxilia o candidato Chico Bala com o microfone. Alô? Milton, não só o Rio Almada. No meu projeto de governo, eu pretendo abrir em Coraci, instalar um polo industrial que está na Lei Orgânica de 1990. Então são 22 anos e nenhum prefeito teve sequer a capacidade de abrir a Lei Orgânica do município. Se tivesse aberto a Lei Orgânica do município, com certeza Coraci hoje seria outra. Eu conheço a Lei Orgânica do município porque eu fui o relator adjunto e o presidente da sistematização, aquele que junto com o povo e dentro das leis colocamos ali os artigos, incisos e alíneas e parágrafos necessários. Então lhe digo o seguinte, que qualquer prefeito que teve daquele tempo até agora tivesse seguido a Lei Orgânica, com certeza estaria instalado um polo industrial. Nós temos um projeto de emprego e renda muito grande e amplo para a nossa cidade, porque nós vamos logo no primeiro ano, nós já abriremos imediatamente concursos públicos para suprir as vagas que não estão sendo cumpridas. Existem lugares que tem gente demais e estão inchados. Nós vamos desinchar. E diga aos senhores que tem dinheiro para pagar, tem dinheiro para fazer, porque se não tivesse dinheiro para fazer e para pagar, secretários e prefeitos não desfilariam em carro de luxo com o salário que recebem. É uma pena que os senhores não participem da fiscalização do bem do município. Quero aproveitar e dizer aos 32 segundos. Que os senhores e as senhoras estão aqui para conhecer as nossas propostas de governo. Por isso eu peço aos senhores e às senhoras que as feições dos senhores não se transformem em feições tensas como estão. Vocês estão aqui para conhecer o que nós temos de bom e de melhor para mostrar. Não adianta ficar tenso. Nós estamos aqui como uma comunidade, como um irmão, como uma geração de amigos que não importa a cor, já disse. Por isso eu peço aos senhores, abram a face e sorriam que nós vamos fazer. Candidato Milton com a réplica. Justamente isso. Você realmente está pensando como o Milton Cerqueira pensa. Porque já tenho nos meus pensamentos e meu plano de governo várias empresas que nós vamos consultar e procurar de maneira mais possível de criar empregos para Coraci. Porque o que acontece é justamente isso. O povo vive só de emprego de prefeitura. Prefeitura não tem condição. Principalmente quando chega próximo às eleições. Cria cargo de toda maneira. Cria empresa de toda maneira. Para criar empregos políticos. Isso não vai acontecer conosco. Nossa prefeitura, Milton Cerqueira, quando chegar, vai limpar a prefeitura, vai deixar limpa só com realmente que trabalha. Não vai procurar fazer contratos fantasma e sim procurar botar as pessoas para trabalhar que merecem. Outra coisa que não vai acontecer em meu governo é nepotismo. Meu governo não existe Candidato nepotismo. tem 34 segundos. O meu governo vai ser trabalhado com o povo que precisa. Porque se nós evitarmos o nepotismo, o desvio de verba, vai ter muito dinheiro para fazer o que o povo precisa. Que é obras, saneamentos, educação, lazer, esporte, tudo isso vai existir no nosso governo. Basta nós não desviarmos dinheiro, principalmente para nossos familiares, porque o nepotismo hoje é crime e é proibido por lei. Então, Milton Cerqueira não vai precisar fazer isso. Candidato Chico com a réplica. É o seguinte, nós temos um projeto para aquele empreendedor que vai querer investir. Nós na prefeitura temos um plano e vamos pôr em ação e vamos emprestar dinheiro. A prefeitura vai emprestar dinheiro para aquele empreendedor que levar um projeto que será aprovado e fiscalizado pela prefeitura. E a prefeitura lhe emprestará o dinheiro para que você toque o seu projeto. E você terá 4 anos para pagar esse dinheiro, sem nenhum tipo de juro para os senhores. A única coisa que a prefeitura cobrará será uma gestão séria, competente e honesta no seu negócio.
E isso nós vamos fiscalizar. Podem ter certeza disso. Digo outra coisa aos senhores e às senhoras. O agricultor familiar, hoje, é muitas vezes enganado pelo tipo de ação que é praticado. Nós temos, por exemplo, uma fábrica de derivados de cacau que foi para Ibicaraí, por incompetência administrativa Candidato, em 35 da prefeita segundos. atual. Porque hoje, essa fábrica de cacau já está exportando cacau e toda a renda para Ibicaraí. Nós temos ali uma fábrica de derivados de leite, que é de uma cooperativa. A prefeitura diz que está assumindo e simplesmente está fechada, quando já existia o dinheiro ali previsto, segundo reuniões, eu tenho todas ali, as atas, o dinheiro já estava na conta para se iniciar o processo. Então eu pergunto, se existe todas essas possibilidades, por que não se faz o emprego? Nós vamos buscar e vamos fazer. Fechado aí esse bloco, candidato Milton, por gentileza, retome a bancada. E a gente agora passa a pergunta para o candidato Chico Bala, que fará ao candidato Jadson. Educação. O senhor é um jovem, como o senhor mesmo disse, que já fez alguns cursos e não chegou a concluí-los. Acha que isso seria um bom exemplo para os alunos de Coraci? Acha que no nosso município existe alguma condição de se implantar escolas técnicas profissionalizantes? Será que o senhor teria condições, capacidade específica de trazer escolas técnicas para Coraci, ou mesmo O candidato tem 19 segundos. O mesmo nível superior? Boa noite. Chico Bala, eu agradeço essa pergunta que você me fez para deixar uma coisa bem clara. Eu, de fato, abandonei minha primeira faculdade, Química, na Federal, que eu passei pelos meus méritos. Eu estudei para passar ali. Abandonei porque meus irmãos faleceram. Eu tive responsabilidade com a minha família. Voltei para casa porque não podia deixar que aquele sofrimento acontecesse. Precisava cuidar dos meus pais. Por isso eu voltei e passei esse bom tempo fazendo a parte dos meus irmãos, cuidando de nossas propriedades rurais. Depois ainda insisti, eu não desisto. É tanto que hoje, aos 29 anos de idade, eu sou estudante de administração da Universidade de Santa Cruz da UESC, com muito orgulho. Eu sou exemplo no que diz respeito ao que o estudante deve persistir sempre. Nós seremos sempre estudantes. No que diz respeito ao que o senhor falou, a capacidade de se trazer para Coraci uma escola técnica. Eu nasci homem e alguns pais têm filhas que nascem mulher. Mas nenhum pai nem mãe tem filho que nasce prefeito. Eu estarei me capacitando. Quando eu digo o seguinte aos senhores, que Deus não me usa, Ele me capacita. Estarei de portas abertas e irei me preocupar com cada jovem de Coraci, especialmente dos bairros mais afastados, os jovens que estão sofrendo preconceito hoje. Candidato tem 28 segundos. Irei me preocupar muito em que tenham sim escolas técnicas. Essa é minha meta, mas para isso nós temos que arrumar o município. Eu não posso ser leviano nem irresponsável. Esses jovens que ganharão esse presente de serem estudantes precisam de ter prefeitos sérios e responsáveis. Candidato Chico, com a réplica. Realmente, o candidato não chegou a responder a minha pergunta. Eu digo aos senhores que eu vou trazer. Já existe na nossa lei orgânica municipal, desde 1990, a possibilidade de se colocar curso profissionalizante no colégio até a chegada de uma escola técnica. Só que, nesses 22 anos, nenhum candidato a prefeito que se elegeu e se tornou prefeito do município teve essa capacidade ou esse querer. Apenas iludiu o estudante, sempre dizendo, interessante que todos querem arrumar a casa. E arrumam tanta casa que acabam desarrumando no final. É uma pena que nós acabamos de perceber. Que talvez na sua inexperiência, na sua juventude sim, mas na sua inexperiência, você saiba que não tem condições, que precisa se capacitar. E nós não podemos colocar na prefeitura uma pessoa que não tem capacidade,
que não está capacitado. Infelizmente, essa é a verdade. É uma pena saber que o senhor tem toda a juventude e que tem o candidato tem 27 que segundos. não tem experiência política. Mas tem um pai que tem experiência política. E que o senhor disse que ele não vai orientá-lo, apesar de dizer o contrário. Eu tenho provas e vou provar. Por isso que eu digo, se não está capacitado para trazer uma escola técnica, como pode administrar uma cidade que todos dizem que está falida, de 18 mil habitantes em todos os setores, inclusive educação e todos os demais? Candidato Jadson, com a réplica. A condição de ser jovem, assim como o Milton falou, e ele está, em certo ponto, com razão. Eu não sou igual a esses políticos que já passaram. Candidato Chico Bala, esse perfil de prefeito que já passou por Quaraci hoje, para mim, não funciona mais. Quando afirmo ao senhor que precisamos ser responsáveis e não falar levianamente, eu não posso chegar propondo fábricas, propondo escolas técnicas, levianamente, sem mostrar de onde sairá o recurso. É por isso que eu sou muito firme em minhas palavras. O senhor foi muito feliz quando falou a respeito de Gima. A minha conduta fala por mim. A minha postura, a minha maneira de falar, não abre espaço para que ninguém mande em meu lugar. O senhor está certo falando nesse ponto, porque é uma condição que Quaraci vive hoje. Um candidato a prefeito que não assume seu compromisso, seu direito ao voto. Candidato Jadson tem 34 segundos. Garanto que terei compromisso com cada jovem de Quaraci. Essa é a minha meta. Que cada jovem em Quaraci tenha oportunidades, assim como eu tive. Eu gostaria de pedir ao senhor e aos candidatos que irão falar o mínimo de respeito. Porque quem está em sua frente chama-se Jadson Albano. Se fosse Gima o candidato, eu ficaria à vontade para perguntar o que quiser. É esse o mínimo de respeito que eu exijo dos senhores candidatos. O respeito à minha identidade. Agradecemos aí esse bloco. Candidato Jadson, por favor, retome a bancada. Vamos para o intervalo, enquanto prepara o candidato Chico, que ele vai fazer a próxima pergunta, candidato Chico.